Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Razão Pastor Alemão. Hoje vamos falar sobre a história dos cães pastores alemães da antiga Alemanha Oriental, também conhecidos por pastores DDR, qual sua origem, qualidades e algumas linhas de sangue. Mas antes deixe-me apresentar, sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção do SUBPA e Coapa. E vamos ao vídeo. Para entender como surgiu o pastor alemão DDR, temos que voltar à Segunda Guerra Mundial e entender um pouco da história da Alemanha. Na Segunda Guerra, por volta de 200 mil cães foram utilizados para cães de tração, cães de mensageiro, cães de sentinela, cães de guarda, guardas dos campos de concentração, cães antitanques, entre outros. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, os aliados ocuparam Berlim. As forças aliadas incluíam os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. A guerra, é claro, terminou em uma vitória para os aliados e a União Soviética e os Estados Unidos, posteriormente, emergiram como as superpotências do mundo. Em 1941, a Alemanha nazista, sob a liderança de Hitler, estava em vantagem, mas a maré virou em dezembro de 1941 com o bombardeio de Pearl Harbor. Foi então que os Estados Unidos entraram na guerra e a Rússia se voltou para os aliados em busca de apoio, por causa da invasão do seu país pela Alemanha. Os soviéticos se juntaram aos aliados e, no final de 1944, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam se aproximando da Alemanha pelo ocidente, enquanto os soviéticos estavam se aproximando do leste. Em maio de 1945, a Alemanha nazista entrou em colapso quando Berlim foi tomada pelas forças soviéticas e polonesas. Há rumores de que Hitler cometeu suicídio quando parecia inevitável que os aliados venceriam. Em setembro de 1945, o Reich alemão, que durou apenas 13 anos, e seus parceiros do eixo, Itália e Japão, foram derrotados. A Segunda Guerra Mundial resultou na destruição da infraestrutura política e econômica da Alemanha e levou diretamente à sua divisão. Nos anos imediatos do pós-guerra, a população alemã vivia em níveis próximos da fome, e a política econômica dos aliados era de desindustrialização para impedir quaisquer futuras capacidades de guerras alemãs. A política dos Estados Unidos começou a mudar no final de 1946 e em meados de 1947 Truman iniciou políticas para ajudar a estabilizar a economia da Alemanha. Apesar de serem aliados contra as potências do eixo, a União Soviética e os Estados Unidos discordavam sobre a configuração do mundo do pós-guerra enquanto ocupavam a maior parte da Europa. Uma grande disputa surgiu sobre os limites. Por causa das diferentes crenças políticas entre essas nações, as relações foram tensas e assim começou a Guerra Fria. A União Soviética decidiu fechar suas fronteiras e isso acabou levando à divisão da Alemanha em leste e oeste. As três zonas de ocupação ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido e Zona Francesa, mais tarde formariam a República Federal da Alemanha, comumente conhecida como Alemanha Ocidental. E a zona soviética tornou-se a República Democrática Alemã, ou DDR, Deutsche Demokratische Republik, comumente conhecida como Alemanha Oriental, ambas fundadas em 1949. A Alemanha Ocidental foi estabelecida como uma República Democrática Federal, enquanto a Alemanha Oriental tornou-se um Estado comunista sob a influência da União Soviética. Este fato preparou o cenário para a Guerra Fria que durou os próximos 41 anos. Um dos maiores impactos para a raça pastor alemão foi de fato o início da Guerra Fria. A Guerra Fria resultou em 41 anos de criação fechada, de 49 a 90,
E ao sentir a perda da guerra, o alto comando nazista ordenou a eliminação dos quase 200 mil cães utilizados na guerra. Os cães DDR são originários dos cães que sobreviveram e, com uma população pequena, além dos limites geográficos definidos, muita consanguinidade foi feita. O conceito da cortina de ferro simbolizava a fronteira ideológica e física que dividia a Europa em duas áreas separadas desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 45, até o final da Guerra Fria, em 90. Durante esse período, esses países foram praticamente isolados de qualquer contato. O governo tomou todas e quaisquer decisões e isso inclui a regulamentação rigorosa dos canis de criação. O governo controlava o programa de criação e registro do pastor alemão porque via o pastor alemão DDR como um canino militar. Diretrizes de criação extremamente rígidas foram colocadas em prática. A criação de pastores alemães estava a cargo de Werner Daum e a criação era feita por criadores familiares sob controle estatal. O exército e a polícia só receberam a escória e os melhores foram para os amantes de cães, disse Werner Daum, responsável do governo pela criação de cães pastores na Alemanha Oriental comunista. No entanto, ele reconheceu que o exército da Alemanha Oriental pediu particularmente àqueles que realmente pudessem morder bem. Quando perguntado, Daum, que ainda criava pastores aos 81 anos e também estava convencido da superioridade dos cães DDR, acreditava que as linhagens puras da Alemanha Oriental estavam praticamente extintas. Desde a unificação, em 1990, estamos misturando linhagens, disse ele. Mesmo meus cães não têm mais pedigrees puros da Alemanha Oriental. Alguns dados do programa de criação oriental. Todos os cães eram radiografados e controlados. O programa de erradicação de displasia, encabeçado por Werner Daum, em 12 anos, chegaram a 93% de isentos de displasia. Em 1968, cães com HD ainda permitido podiam ser usados. Em 72, apenas cães até quase normal podiam ser usados, e a partir de 78, somente cães com HD normal podiam ser usados, resultando em 87 com 93% de todos os cães isentos de displasia. Os cães com duas ou mais faltas graves eram extintos da criação e eram castrados. Cães entre 1 e 2 anos faziam o ZTP e após 2 anos a seleção. O campeonato de adestramento DDR eram interraças. Com relação ao controle de displasia, podemos observar que os resultados da Alemanha Oriental foram bem superiores aos resultados da Alemanha Ocidental, que continuam com a mesma metodologia até hoje, podendo usar cães desde ainda permitido, cães quase normal e normais. Concordando ou não com os padrões, não se pode argumentar que ele garantiu que, por 40 anos, apenas os cães que atendiam a critérios rígidos pudessem se reproduzir. Esses padrões incluíam corpos poderosos e de peito profundo com costas longas e retas, presença intimidadora e inteligência suprema. Padrões rigorosos garantiam que os cães com sinais de displasia não fossem utilizados para reprodução. Qualquer ninhada nascida era examinada completamente quanto a mordedura, temperamento, pelagem, etc. Eles os examinavam como se estivessem avaliando um equipamento militar. Esses padrões incluíam habilidade de trabalho específica para esses cães, como rastreamento, atletismo, resistência, habilidades de escalada, resistência à capacidade de suportar condições e demandas físicas extremas. Esses regulamentos rígidos sobre a raça resultaram na formação do pastor DDR. Linhas de criação dentro da fronteira do Muro de Berlim que não tiveram influência externa e foram mantidas estritamente de acordo com os padrões do governo. Falando novamente de articulação coxofemoral, os critérios de criação dos cães DDR afirmavam que eles só poderiam ser utilizados na criação se estivessem completamente livres de displasia. Ao contrário da Alemanha Ocidental, os cães que tinham articulações quase normais ou ainda permitido não podiam ser utilizados na criação. O pai tinha que se apresentar com toda a sua ninhada, já com idade após os 6 meses, para a inspeção de dentes, orelhas, temperamento, pelagem, aparência geral e total. Os critérios de teste do leste também eram muito mais rígidos do que os dos alemães ocidentais. Eles foram criados com ossos fortes,
para lidar com as grandes distâncias que deveriam patrulhar. Eles foram constantemente expostos às condições climáticas mais severas para aumentar a resistência, uma resistência genética a doenças e a capacidade de funcionar nas piores condições climáticas. Os critérios de criação, bem como a dureza do seu ambiente, moldaram a aparência do pastor DDR na Alemanha Oriental em pura intimidação. O Programa Nacional de Reprodução da Alemanha Oriental, por mais implacável que fosse, às vezes, foi bem sucedido. O pastor DDR finalmente exibia uma aparência distinta que se tornou diferente do pastor alemão tradicional. Assim como a Alemanha nazista se esforçou para criar uma super-raça com sua ideologia, a Alemanha Oriental se esforçou para realizar isso com o seu cão nacional. Após a construção do Muro de Berlim em 1946, a União Soviética formou a Polícia de Fronteira. Eles estavam encarregados de guardar 1.378 quilômetros de fronteira da Alemanha Oriental. No início da década de 50, a Alemanha Ocidental estava rapidamente se tornando uma potência industrial do pós-guerra. O domínio comunista, no entanto, definhava economicamente. Começou a vazar trabalhadores qualificados e de 49 a 61, mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para a Ocidental, com mais de 1.000 mortos tentando escapar. Nesta época já tinha um pouco de cães sobreviventes sendo usados. A principal fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental foi selada. No entanto, por causa do seu status de ser possuída por 4 potências, Berlim permaneceu aberta. Os alemães orientais, em busca de uma vida melhor, ainda poderiam partir para Berlim Ocidental e de lá voar para a Alemanha Ocidental. Dos 17 milhões de alemães orientais, 2,2 milhões fugiram para o oeste entre 49 e 61, a maioria através da escotilha de fuga de Berlim. Em meados de 61, esse êxodo ameaçou a própria existência do Estado comunista, daí o Muro de Berlim. Serpenteado por quase 160 quilômetros ao redor de Berlim Ocidental, o muro se tornou o símbolo mais poderoso da Guerra Fria. Começou a 50 metros de profundidade no lado de Berlim Oriental, com um muro alto saudando potenciais fugitivos. Em seguida, veio uma cerca alarmada e em seguida corredeiras de cães patrulhadas por pastores DDR especialmente treinados. Torres ficavam a cada 100 metros, guarnecidas por guardas com ordens de atirar à vista. Nos limites de Berlim Ocidental havia uma barreira final de marcador, a parte que os turistas erroneamente supuseram ser o Muro de Berlim. Com pastores no trabalho responsável agora por patrulhar o Muro de Berlim, bem como a fronteira da Alemanha Oriental, a Polícia de Fronteira acelerou seu programa de criação de pastores alemães. No final de seu primeiro ano de formação, havia mais de 3.000 soldados que compunham a unidade. A polícia de fronteira e seus cães vigiavam campos minados, cercas de fronteira. Muitas pessoas vão até se lembrar do Checkpoint Charlie e das torres de vigia. Muitas corredeiras de cães ou cercados também foram montados em toda a fronteira. De 200 a 250 corredeiras de cães ou cercados estavam apenas em Berlim. As corredeiras de cães cobriram 97 km de fronteira com aproximadamente 1.000 cães sentinelas. A área oscilou entre 90 a 120 km. A corredeira de cães consistia em cães sendo amarrados a uma linha suspensa. Os cães das corredeiras não eram alimentados diariamente, mas em intervalos de dias para manter sua ferocidade.
Mais do que apenas um cão sentinela, muitos desses pastores serviam como cães de rastreamento e cães de ataque. A patrulha de fronteira também implantou um pacote especial de cães de guarda para encontrar desertores de sua causa em busca de grandes áreas, como edifícios, madeira, bosques e campos. Em agosto de 1989, a Hungria removeu suas defesas físicas de fronteira com a Áustria. Isso deu início a uma reação em cadeia que acabou levando à queda do Muro de Berlim. A Alemanha começou seus estágios iniciais de se tornar uma nação unificada mais uma vez. Em 13 de junho de 90, os militares da Alemanha Oriental começaram a desmantelar o muro. Passagem livre entre a Alemanha Oriental e Ocidental já havia sido permitida há vários meses. Não mais necessários para ajudar a manter os alemães orientais dentro da fronteira comunista, muitos dos pastores alemães de patrulha de fronteira da DDR foram vendidos, abandonados ou sacrificados. A polícia de fronteira foi oficialmente dissolvida em 1990. Logo depois, grande parte do resto do mundo começou a importar esses cães da Alemanha Oriental em ritmo acelerado. Grande parte da população alemã via os cães como um símbolo da sua repressão e outros simplesmente não tinham espaço ou capacidade financeira para manter os cães. Eles foram dissolvidos com uma velocidade alarmante. Felizmente, ainda há um pequeno punhado de criadores de pastores DDR que percebem o valor dos anos de criação rigorosa da Alemanha Ocidental. Esses criadores ajudaram a preservar a linha desse cão incrível e estão trabalhando para manter seus padrões também. No máximo 40 criadores e desses, mais ou menos 15 permanecem criando com os mesmos critérios. Seria uma pena ver essa incrível raça de trabalho desaparecer. Os cães de patrulha de fronteira da Alemanha DDR não existem mais. Uma relíquia histórica de um tempo e lugar passados. Mas sua grande coragem, lealdade, habilidade de trabalhar e devoção ao dono ou treinador sobrevivem em toda a sua linhagem. Falando agora dos cães especificamente, os cães DDR originaram depois da Segunda Guerra, proveniente de basicamente 3 cães. O VA Baldur von Bafremdlungsplatz, de 1937, que deixou 61 descendentes diretos. Rigo von der Scherbocker-Mühl, de 1952, que deixou 42 descendentes diretos, e Rolf von Osnabrück-Land, que gerou 139 descendentes diretos. Rolf já foi falado aqui nos vídeos onde falamos a diferença entre cães de trabalho e cães de exposição, que você poderá ver aqui no card acima. Dessa linha de Rolf, que foi considerado o salvador da raça naquele período, veio Ali von Granert. Ali, por sua vez, produziu vários cães até chegar Ingo von Hundingen, importante cão DDR naquele período. Com relação às linhas de sangue, várias linhas se destacaram na formação dos cães DDR. A primeira dela é formada por 2 cães, um deles chama-se Alf Nordfelsen, cão também citado no nosso trabalho sobre cães de trabalho e linhas de exposição. Alf produziu boa movimentação, excelente estrutura para o trabalho, bom temperamento, boa pigmentação e inteligência acima da média. Dom von Hollandstach, que também é um cão que, apesar de ter um HD ainda permitido, foi ótimo em transmitir um ótimo HD. Sua progenie, quase que 98% era livre de displasia. Outra linha de sangue são de cães oriundos de Hofosnabrückerland, onde podemos destacar Bernard Lieberg, um cão que produziu boa aptidão para o trabalho, sem grandes problemas de pigmentação, cães algo alongados e com ossatura um pouco fina.
Outra linha de sangue é formada basicamente por 4 cães. Um deles chama-se Ingo von Hunding, já citado aqui, Held von Ritterberg, Jeff von Flemingsand e Lord von Glensdreieck, este último muito conhecido entre os amantes dos cães DDR. Esta linha produziu cães com fortíssima agressão, fáceis de adestrar, ligados no condutor. É uma linha para se ter para cria, especialmente para fêmeas. A próxima linha que nós vamos falar, basicamente formada por 3 cães, um deles foi o campeão de 71 e 72, Condor von Moderfall, Olli von Hundendeck, Zorro von Lagerwall. Esta linha produziu forte agressão, são cães naturalmente protetores e bons cães de guarda. A próxima linha, formada por 2 cães, são 2 irmãos, Golf e Grande von Ritterberg. São cães que produziram grandes cabeças, alguns problemas de testículo, alto índice de agressão, né? São uma agressão mais difícil de ser controlada, alguns problemas de articulação coxofemoral e são cães difíceis de conduzir. Algumas conclusões e dados importantes. Os cães pastores alemães DDR existiram dentro do período de 1949 a 1989. Fora desse período, não é pastor DDR. Não existem cães 100% DDR. O que existem são cães originários de linhas de dentro da antiga Alemanha Oriental, dentro daquele período. Há 3 tipos de cães DDR. Primeiro, os cães DDR típicos, de criadores que viveram na Alemanha Oriental dentro daquele período. Há apenas 40 criadores e desses 40, aproximadamente 15 continuam criando dentro dos mesmos critérios. 2. Cães originários de linhas DDR da Alemanha dentro daquele período, são poucos. E 3. Cães originários de linha DDR fora daquele período, que é a grande maioria. Então, se alguém falar para você que tem cão 100% DDR, duvidem. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. As informações aqui citadas foram coletadas junto a criadores e algumas matérias sobre Werner Dahl e coletadas em alguns livros pesquisados. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos. Obrigado por permanecer comigo até o final e até o próximo vídeo. Obrigado, um abraço.